Uma tristeza profunda, a falta de energia, o desinteresse de se relacionar com pessoas, a sensação de que a vida não vale a pena e de que o fracasso é inevitável. Estes são alguns dos pensamentos que a depressão provoca a quem dela sofre, uma patologia já considerada como a doença do século XXI. Sustentada por uma série de fatores típicos da modernidade, como o stress da vida moderna, a falência dos relacionamentos humanos e, mais recentemente, relacionada com o agravamento da crise económica global, a depressão é hoje sinónimo de incapacidade e de sofrimento. Não se trata simplesmente de um estado físico, é, acima de tudo, um estado mental. O modo negativo de como se vê a vida pode ser a porta de entrada para uma enorme quantidade de outros males capazes de arruinar por completo a vida do depressivo, da sua família, do seu trabalho, em resumo, dos seus projetos de vida. Quem sofre de depressão exibe essencialmente um sofrimento constante, sente falta de interesse nas atividades do dia-a-dia e, sobretudo, gera sentimentos de inutilidade ou culpa inapropriada que normalmente levam a pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Quem já foi assombrado ou ainda sofre de depressão não esconde que o episódio deixa marcas profundas. Um mal, um beco sem saída, um sofrimento que parece não ter fim. É desta forma que muita gente está. Agora mesmo, muitos estão ou se sentem perdidos, desorientados, afligidos, sem saber o que fazer e afirmam: a minha vida é um beco sem saída. Quando é que eu vou sair deste buraco? Quando é que eu vou sair desta situação? Pois bem, você pode e vai sair dessa tristeza. Você pode e vai sair dessa angústia. Você pode e vai sair dessa insegurança. Você pode e vai sair desses problemas que você tem vivido e não tem superado. Mas para isso é necessário que você busque ajuda no lugar certo e na pessoa certa. Bem, eu quero começar o nosso programa com a Fernanda. Ela passava por muitas dificuldades. Ela um dia pensou como você tem pensado, mas ela conseguiu superar. E quando entrei no centro de ajuda, eu tinha uma depressão, a ponto de eu deixar de tomar banho, deixar de arrumar a casa, deixar de fazer o comer, porque eu não tinha forças para fazer essas coisas, estava de baixa também. Essa depressão me levava a ter pensamentos ruins, pensamentos para matar o meu filho. Atingi o meu casamento, deixei de dormir com o meu marido, comecei a sentir repugnância dele, deixei de trabalhar, fazer as coisas diárias que uma mulher faz, casada, eu deixei de fazer. A minha mãe falou-me num centro de ajuda. Ao participar das reuniões da saúde restaurada, eu fui curada. E assim, eu deixei de tomar 12 comprimidos que eu tomava, eu deixei de ir ao psiquiatra, deixei de ter esses pensamentos ruins, comecei a arrumar a casa, comecei a fazer o comer, a tratar do bebê e hoje sou feliz. O que é impossível para um homem é possível para Deus. Se você está doente, não perca, vá já. A Fernanda, ela superou a depressão que muitos carregam. Ela superou o desleixo que muitos têm para com a sua própria vida, para com os seus objetivos, para com os seus sonhos, para com a sua higiene, para com o seu dia a dia. A Fernanda superou os pensamentos, os desejos de suicídio. Ela venceu e você também pode. Não diga que não pode, não diga que não chegou a sua vez, não diga que você está destinado, destinada a essa vida fracassada, a essa vida mesquinha, a essa vida horrível de terror. Não diga que você não tem possibilidade de desfrutar da felicidade. Porque não é isso que tem acontecido com as pessoas que têm chegado ao centro de ajuda. Muitos têm chegado da forma como você está, a exemplo da senhora Fernanda, mas hoje
ela desfruta de uma vida completamente diferente. E é isso que vai acontecer consigo. Hoje mesmo, quarta-feira, eu estarei lhe ajudando juntamente com os meus colegas. Eu me encontro na entrada secundária do Cenáculo do Porto, a entrada auxiliar, onde você hoje, quarta-feira, vai participar da reunião da salvação. É amanhã, tarde, noite da salvação. Mas além disso, eu vou lhe orientar, eu vou lhe ouvir, eu quero falar consigo. Eu quero ouvir o seu desabafo. Você que pensa em se matar, você pensa em deixar tudo, você que já abriu mão dos seus sonhos, dos seus objetivos, você não cuida mais da sua higiene, você não pensa mais nos seus objetivos, você é desleixada com a sua família, desleixado com a sua esposa, você não quer mais viver, você encontra-se num quarto fechada, você não cuida da sua alimentação, você está desorientado. Eu vou lhe ajudar hoje, quarta-feira, no Cenáculo do Porto, na rua Egas Muniz, número 485. Eu quero agora ir para a entrada principal, é uns metros daqui, onde a Natália já se encontra, com nomes de pessoas que ligaram a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008. Você pode ligar agora a linha Amigo 24 horas e pedir ajuda, fazer o seu desabafo, como também pedir a informação do centro de ajuda mais próximo da sua casa. Pois bem, aí está a Natália. Natália, bom dia. Olá, muito bom dia. Nesse momento eu me encontro aqui na entrada principal do Cenáculo do Porto, no qual fica localizado na rua Egas Muniz, número 485, e você é o nosso convidado todo especial. Eu gostava agora de ler alguns nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 horas, que é o 21-836-8008. Como fez o Manuel da Ilha de Terceira. Ele está desempregado e preocupado, pois tem vários problemas familiares e enfrentar também a problemas de saúde graves. A Maria de Almada sofre com insônias, ouve vozes e vê vultos, sente medo e angústia. E a Nazaré dos Açores é deficiente visual, sofre com ansiedade, tem mágoas do filho que não lhe dá atenção e já pensou até em suicídio. Nós vemos que são muitos os casos, né? Diferentes, uma com insônia e vê vultos, outra que tem mágoa do filho. Eu até queria aconselhar a Nazaré. Nazaré, essa mágoa que você sente do seu filho só está a lhe fazer mal a si própria. Por isso, perdoe, não importa aquilo que ele fez. Saiba que é um mal que age nessa área familiar exatamente para machucar, do pai para o filho, do filho para o pai, mas perdoe para o seu bem, tá certo? E eu gostava de convidar você que ainda não contactou a linha Amigo 24 horas para ligar nesse momento. É o 21-836-8008. Daqui a pouco, Natália, eu vou voltar para que possas também mencionar mais alguns nomes de pessoas que ligaram e outras que a partir de agora ligarão ao Amigo 24 horas. Nós vamos agora aos nossos estúdios, os estúdios do programa Hora do Milagre, onde o Amauri já se encontra com a sua convidada, a senhora Maria da Conceição. Sim, estamos aqui nos nossos estúdios, onde eu vou conversar com a senhora Maria Conceição. Desde já, obrigado por ter vindo, dona Conceição. E conte-nos com poucas palavras, como é que era a sua vida antes de conhecer o trabalho bíblico, honesto, libertador, transformador do Centro de Ajuda? Era uma vida complicada, uma vida de insónia, uma vida de nervosismo, uma vida que me levou a pensar em pôr termo à própria vida. A senhora chegou a pensar em tirar a sua própria vida? Sim, sim. Imaginou isso? Maquinei isso. Maquinou na minha cabeça. Na sua cabeça. Daqui a pouco a senhora Maria Conceição vai nos contar com maiores detalhes como é que era essa vida de insônia, de ataques de ansiedades e chegar a pensar em tirar a sua própria vida. Já voltamos então aos estúdios para essa entrevista, digamos assim, para saber do passado e do presente da senhora Maria Conceição, mas por agora nós vamos conhecer a Sandra e a Ana Dias. Eu era um autêntico rapaz, portanto era como um rapaz completamente. Eu cheguei de cabelo assim curtinho, rapado, muitos colares daqueles todos satânicos, porque é heavy metal, era toda musculada, praticava o culturismo, tinha uma voz muito grossa, de homem mesmo, o jeito de andar, o jeito de falar.
era assustadora porque eu nunca ria. Era sempre muito séria, muito mórbida e muito deprimida, porque eu entrava no quarto e não falava com mais ninguém, portanto ficava ali horas, se for preciso. Comunicava muito na escola com toda a gente, muito sorridente na escola para todos, muito sociável, mas depois aquilo era tudo fachada. Chegava à casa, deprimia-me completamente. Só queria era estar sozinha, não ouvia ninguém, muitas vezes chorava sozinha, digamos que queria um mundo só meu. Eu perdia a noção completamente do tempo. Pensava assim, pensamentos de suicídio, pensamentos de o que eu faço aqui, a minha vida parece um festal, a minha vida é insignificante. Achava que a minha vida não tinha qualquer sentido. Uma tristeza, não sabia de onde é que vinha, porque os meus pais sempre se deram muito bem, tivemos uma família muito unida, mas havia uma tristeza ali constante. A nossa casa estava em vias de perdermos a casa, dívidas no banco, muitas. Os meus pais, por estarem doentes, não podiam trabalhar, então era complicado porque os meus pais tinham uma empresa e a empresa estava cada vez com mais dívidas. Pediam ao banco para tentar pagar as coisas, mas aumentavam, ao ponto de a gente estar mesmo a ter que perder a casa. Essa casa era uma casa bem grande, né, uma vivenda, e dava muita despesa. E os meus pais choraram na minha frente e diziam que não dava, não tinham dívidas enormes e tínhamos que perder tudo, tínhamos que não saber para onde é que íamos. Não tínhamos ninguém porque os meus avós não se davam com os meus pais, estávamos sozinhos completamente. E automaticamente eu disse, eu quero ir contigo. E foi logo uma coisa que me senti diferente, algo que parecia, havia uma esperança ali dentro de mim a nascer. E passado 2 meses, meu pai foi curado, a minha mãe foi curada, começou a trabalhar melhor, minha mãe também, mas o mais extraordinário foi que as dívidas desapareceram do banco, porque o meu pai foi lá um belo dia para pagar a dívida. E eles disseram, não tem que esteja descansado, porque você já não deve aqui mais nada. Conseguimos acabar a casa, porque a nossa casa estava em construção. Ainda conseguimos comprar toda a herança da nossa família e temos vindo a crescer. Portanto, depois eu também comprei um apartamento para mim. Agora sou uma pessoa alegre, divertida. Completamente diferente do que era, mais feminina também. A nível financeiro, estão já à vontade. Fui uma jovem que tive que lidar com a separação dos meus pais e isso tudo mexeu comigo. Tinha que faltar às aulas para ir a tribunais, tinha que faltar às aulas para ir a psicólogos e cheguei mesmo a reprovar um ano. Eu cheguei a tornar-me uma pessoa muito revoltada, uma pessoa muito ansiosa, deprimida, vivia muito à base da solidão, não via sentido na vida e eu vivia por viver. Comecei a ter falta de comunicação lá em casa porque a minha mãe teve de abdicar dos sonhos dela e teve que sustentar 2 filhas sozinha. Como eu não tinha essa atenção em casa, eu queria buscar essa atenção lá fora. Comecei a preocupar mais com o meu corpo, comecei a ter complexos e cheguei mesmo a provocar o próprio vómito várias vezes, cheguei a ter quebras de tensão, porque eu queria mesmo eu necessitava de alguém que olhasse por mim. Comecei a ter problemas na vida sentimental, as relações não davam certo, havia muitas discussões, sentia que não tinha também a atenção que eu procurava, não se encontrava nem nos amigos, nem se encontrava nos namorados. Depois, através da minha mãe, eu conheci o Centro de Ajuda. Através das reuniões, eu comecei a sentir uma mudança, porque eu também tinha força de vontade, já não era por rotina, eu ia porque necessitava dessa força. Já não tenho mais pensamentos de suicídio, já não tenho mais complexos, já não me provoco mais o vómito, já me aceito mais como sou. A minha relação com a minha mãe passou a ser muito mais estável, sem comparação. Com a minha irmã a mesma coisa, comecei a ser mais atenciosa para elas. Consigo ter um diálogo que eu não tinha com os meus familiares, eu tenho hoje. A minha mãe não aceitava um gesto de carinho, hoje aceita. Comecei a dedicar-me mais na escola, comecei também a dedicar-me mais às escolhas de amizades que eu fazia e hoje sou uma jovem feliz. É possível sim, você que sofre com insônia, se libertar desse espírito que lhe atormenta. Você que sofre com essa dor na sua alma e quer até descansar e não consegue. Você que desde pequeno, você sofre com essa maldita insônia que não deixa você descansar e ainda assim traz problemas gravíssimos para si, como também para a sua família, como foi o caso da Dona Maria Conceição. Mais uma vez, obrigado por ter vindo, Dona Maria Conceição.
E conte-nos, dona Conceição, como é que era a sua vida antes de conhecer esse trabalho libertador, bíblico, honesto, transparente, tão libertador do Centro de Ajuda? Era uma vida um bocado complicada porque tinha insónias. Né? Mas essa insônias começou desde quando? Começaram desde garota pequena. Pequena? A senhora lembra a idade, mais ou menos? Eu lembro que quando entrei para a escola primária, seria os 6 anos, eu entrei para a escola ainda nos 5, 6, por causa do mês que faço anos, e já nessa altura eu lembro-me que andava na escola e ia para o quarto dos meus pais de noite, e a minha mãe pegava no chinelo e metia-me na cama. Com razão, né? Pois, com razão, porque eu ia chamar toda a gente, não é? Eles não entendiam o que estava acontecendo com a senhora. Não. Né? Ninguém entendia aquilo que estava a acontecer comigo. Batiam-me e metiam-me na cama, pronto. Eu ali chorava um bocado e acabava por adormecer. Aí adormecia. Mas isso era todas as noites, dona Conceição? Era quase todas as noites, era. Foi a partir de uma determinada altura, acho que foi todas as noites. E foi crescendo nesse ambiente? E foi crescendo neste ambiente, porque eu mesmo que dissesse aos meus pais que estava a sentir aquilo, ou que aquilo me estava a atormentar, ou que havia ali qualquer coisa, eu sentia que havia sombras no meu quarto, havia... A minha mãe dizia que eu era maluca, que não podia ser, que era maluca, era minha. Visões, havia vultos? Sim, eu lembro-me perfeitamente, depois fazendo assim uma retrospectiva, lembro-me perfeitamente de que naquela altura eu via determinadas coisas dentro do quarto que me faziam E depois tinha sonhos muito complicados, sonhos muito maquiavélicos. Pesadelos. Pesadelos, mesmo pesadelos autênticos, sei lá, de ver a minha família toda destruída, de ver acidentes, de ver coisas assim, porque também, talvez um bocado por o sítio onde eu morava, onde a estrada que passava ao pé era uma estrada de muito movimento e havia muitos acidentes em frente à nossa casa. E então, isso mexia muito comigo. Alegava que os pesadelos fosse pelos acidentes que aconteceram. Buscava sempre uma desculpa, Uma desculpa que toda a gente procura, não é? É, sim, senhora. Presta atenção, olha aqui para mim, por favor. Sim, estou falando com você. Você que fica buscando desculpas para tapar um buraco, que na verdade é um problema espiritual. Você já foi ao médico fazer exames, o médico, com todo o seu equipamento, com toda a sua equipa, deu o melhor dele para lhe ajudar, fez exame, tratamento, lhe deu remédios, mas você não se curou porque essa doença é espiritual. Você quer dormir e não consegue, você está caída de sono. Você está morrendo de sono, como se costuma dizer. Mas você deita na cama, o sono vai embora. E quando dorme, tem pesadelos horríveis que você não sabe nem como explicar e acorda assustado, suando, sem conseguir dormir. Essa noite para você foi horrível, né? Tem sido assim constantemente? Eu digo para você ligar agora mesmo para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008, aonde você vai pedir ajuda. Você vai colocar o seu nome, você que sofre com esse tipo de problemas e fica dando desculpas de que é por causa do calor, que é por causa do frio, que é por causa disso ou daquilo, quando você sabe, e se não sabia, ficou sabendo hoje, que é um problema espiritual. Ligue e o assistente vai dizer para você onde está o centro de ajuda mais próximo de si, mas também vai lhe orientar como você pode vencer esse problema. 21-836-8008. Então, dona Maria Conceição, a senhora então cresceu num ambiente de tormento, de terror. Uma miúda dos 5, 6 anos começou a ter insônia, os pais não entendiam, nada. lhe davam as chineladas, vai para a cama, queremos descansar. Você tinha pesadelos horríveis, via vultos e cresceu. Não ficou aí, a senhora foi crescendo nesse ambiente e buscava desculpas porque não havia uma certa explicação. Sim, não havia explicação nenhuma, porque eu também me fechava também um bocado. Fechava-me um bocado. Acho que se tivesse-me aberto, assim, em toda a acessão da palavra, né? Se me tivesse aberto bem com os meus pais e tivesse dito aquilo que realmente eu estava a sentir, atendendo à formação deles e atendendo à profissão deles, acho que teria tido ajuda. Talvez médica, mas acho que não ia resolver, porque ela permaneceu até agora. Porque a senhora cresceu, a senhora chegou a buscar um tipo de ajuda? Ou Cheguei a médicos, cheguei a tentar resolver a questão em médicos, só receitavam pastilhas para dormir, era grande vantagem. Isso a senhora Isso já sabia o que é que se fazia. Né?
Pois eu lidava com elas todos os dias. Por que a senhora disse que lidava com elas todos os dias? Porque eu trabalhei com os meus pais 30 anos na farmácia. E seus pais tinham uma farmácia? Tenho. E a senhora, então, conhecedora dos medicamentos? Sabia bem o que é que havia de tomar. Mas fazia diante deles ou escondida? Isso eu nunca fazia diante de ninguém. Escondida? Sempre. Antes de me deitar ou qualquer coisa é que tomava. A senhora queria dormir? Eu queria dormir porque eu precisava descansar, porque precisava de estudar. Não é? Quando já não estava a estudar, precisava trabalhar. Tinha que ter o descanso mínimo para poder ter força para andar. Buscou nos remédios e não conseguiu se livrar não. da insônia? Não, nunca me consegui livrar. E aí, continuou crescendo, a vida foi sim, chegando, a senhora disse que estudava, começou a estudar, fazer os seus estudos, terminou os estudos, faculdade, continuou com a sua vida. E aí? Resolveu o problema, não resolveu? Não, nunca consegui resolver. Tanto é que quando fiquei grávida do meu filho, fiquei muito aflita porque pensava, bem, agora não dormir durante a gravidez vai ser um bocado complicado. Falei com a médica assistente e a senhora disse-me que podia tomar, deu-me para lá os medicamentos próprios, que podia tomar aquilo e podia para descansar, porque também não era bom para mim nem para o rebento, não é? Então a senhora me diz que veio o casamento, se casou, teve o filho, ficou preocupada. A senhora falou uma palavra, angústia. A senhora chegou a ter angústias ou ansiedade? Sim, cheguei a ter muitas situações de ansiedade. Uma das vezes era o meu filho pequenino e tive uma situação de ansiedade em que tinha saído com o meu marido e com uma cunhada e um cunhado e fui parar ao hospital, estupidamente, com a maior crise de ansiedade que eu já tive na minha vida. Sem explicar, inexplicável. E como é que a senhora conheceu, então, o centro de ajuda? Porque eu vejo que a senhora, desde pequena, desde os 5, 6 anos, sofreu, já casada, já mãe de filhos, sofrendo. Qual foi o seu fundo do poço, Dona Maria Conceição? O meu fundo do poço foi há pouco tempo, deve estar a fazer um ano, que começou, pronto, a nível financeiro e a nível de, tenho negócios e as coisas começaram a correr mal. Eu fiz uma sociedade, as coisas começaram a correr mal e já tinha tido uma outra sociedade também que correu mal, poderia ter deixado a farmácia dos meus pais e ter investido noutra área. Parecia que tudo estava a correr muito bem e de repente, pumba, ia tudo abaixo. E foi aí onde foi tudo abaixo. Foi tudo abaixo que eu comecei. Já não dormia, problema espiritual já tinha, familiar já tinha. Aí veio os problemas econômicos. Esses é que foram os que deitaram tudo abaixo. Só já não pôde mais aguentar. Já não estava a aguentar, porque era assim. Aí já nem com pastilha, já nem com nada, acho que nem com morro na cabeça, já dormia. Era horrível. Eram noites e noites a ouvir as horas sempre a bater no relógio. E nesse momento a senhora bateu o desespero em desistir da vida? Foi esse momento? Foi quando eu pensei, agora eu não aguento mais, o melhor é arrumar comigo, o que é que eu ando aqui a fazer? Não ando aqui a fazer nada, ando aqui só em sofrimento desde pequena. A senhora imaginou acabar com a sua vida? Imaginei mesmo. A senhora aqui, usou a cabeça, olha aqui para mim, você que está me assistindo agora. Você que está maquinando, imaginando, usando o seu pensamento de como acabar com a sua vida. Você está usando o poder da sua imaginação para destruir a sua vida. Olhe para mim. Você não vai fazer nada disso, você vai fazer como essa senhora vai falar agora. Você vai tomar uma atitude que ela tomou, porque ela está aqui, ela não se deixou influenciar por esse pensamento negativo ou essa imaginação negativa. Ela tomou uma atitude. E se você tem esse desejo de se suicidar, de acabar com a sua vida, ligue agora mesmo para a linha Amigo 24 horas, o 21-836-8008, e um assistente vai lhe atender e vai lhe aconselhar. E imediatamente você vai buscar o centro de ajuda mais próximo de si. Porque há sim uma saída, há uma solução para o seu problema. Então, aí foi o fundo de poço, Dona Maria Conceição. Foi quando a senhora já chegou a imaginar a sua morte, o fim da sua vida. Sim, porque eu tinha vergonha de certas coisas que estavam a acontecer e de... A humilhação, tudo isso. A angústia, a insônia, tudo junto ali. Tudo junto e depois o não descansar despoleta muita coisa
organicamente uma pessoa nem sequer sabe explicar o que é que tem, nem o que é que se passa, nem o que é que... Outras doenças que já não tinha nem como já explicar. nem tinha explicação. E como é que a senhora conheceu o Centro de Ajuda? Ora bem, eu já vi a Record há muitos anos. Gostava de ver o vosso programa. A primeira vez que eu ouvi falar no Centro de Ajuda foi pela rádio, de uma das viagens que eu fazia da minha terra, porque eu não sou de cá, da minha terra para cá. E é que era uma viagem longa, muitas vezes eu ligava ao rádio e ouvia. Pronto, ouvia falar, mas sempre na curiosidade, mas nunca naquela situação de dizer assim, eu vou lá. Pronto. Tinha uma pessoa que eu conhecia já há muitos anos, que era um cliente nosso, que me trazia o jornal todas as semanas, que eu lia religiosamente e que gostava de ler. Se eu não estava, deixava-o ficar ao meu pai. E o meu pai entregava-me também. Dizia, olha, o Sr. Manuel deixou-te ficar o jornal. Ele dizia muitas vezes, venha a Matosinhos, porque ele era de Matosinhos, vendia peixe pelas portas, sim. E dizia, venha a Matosinhos porque você vai lá encontrar muita coisa, vai lhe ajudar, porque ele sabia aqueles problemas dos meus casamentos, de não ter dado certo, de determinadas situações estúpidas que não tinham explicação nenhuma. Pronto, decisões... E a senhora chegou a um momento que a senhora decidiu, né? Assistir um programa como esse, programa como esse, a senhora disse, eu vou. E quando chegou ao Centro de Ajuda, depois de tomar essa decisão? Depois de tomar essa decisão, eu pensei, maquinei tudo para aquele dia e ia me dirigir ao sítio onde ia dar cabo de mim. Então a senhora direcionava-se para destruir a sua vida, pois. Quando então desviou e foi parar no Centro de Ajuda? E eu disse assim, não, primeiro... No dia anterior tinha visto na televisão onde é que era a direção. Então, digo assim, não, primeiro ainda vou lá ver, porque se ajudam os outros também me ajudam a mim. Ótimo. Há aqui qualquer coisa que me chama, porque já me chamava há muito tempo, só que... A senhora resistia? Eu resistia ou alguém resistia por mim. Agora é que falta saber, não é? Agora a senhora sabe o que evitava a senhora chegar até Deus, é verdade. A senhora acreditava em Deus, como essas pessoas estão nos assistindo, mas aí existia um mal que impedia a senhora chegar mas era até mesmo ele. Alguma coisa que se eu pensasse em ir aqui, já havia qualquer coisa, ou tinha que trabalhar até mais tarde, ou um carro que já não me deixava ir, ou... Sempre acontecia alguma coisa. Sempre qualquer coisa, ou um filho que tinha que ir aqui ou lá e eu já não podia ir porque tinha que ir buscar ou tinha que trazer. Qualquer coisa. Dona Conceição, hoje como é que é a senhora? A nova Conceição que chegou ao Centro de Ajuda, lhe ajudou com certeza, lhe aconselharam? Como é que é hoje a nova Conceição? É muito diferente. Eu era muito rebelde, armava um 31 em qualquer lado se fosse preciso. Era uma pessoa muito nervosa, não aquele tipo de nervos doidos. Não é? Mas era uma pessoa que vivia sempre uma ansiedade. Eu tinha que viver a 200 a hora enquanto quando devia viver a 100, não é? Sim. Pronto, e andava sempre fora do limite de velocidade. Se houvesse polícias para me multar, eu andava sempre fora da lei. Sempre. Mas e agora? Agora não. Agora até me admiro da calma que tenho. Tem paz? Tenho paz. A insônia? A insônia acabou no dia em que cheguei ao Centro de Ajuda. Naquele dia, oração. Já dormiu? Primeira oração. Ataques de ansiedade? Acabou. Então eu vou pedir para a senhora olhar para aquela câmera e dar um conselho para essas pessoas que estão nos assistindo agora, que precisa ouvir o que a senhora ouviu e hoje como é que é a senhora Nova Conceição. Qual é o conselho que a senhora daria para essas pessoas? O conselho que eu dou a essas pessoas é que realmente procurem um centro de ajuda mais próximo da casa delas, quando sentirem aquilo que eu senti ou algo diferente na vida delas, porque as coisas dão sinal e nós temos que estar atentos aos sinais. Acho que se eu estivesse atento aos sinais e visse a vida de outra forma, tivesse Deus na minha vida, embora, pronto, eu frequentava a Igreja Católica e fui catequista e comentei isso muitas vezes com o pastor, em que disse, os meus alunos foram muito mal ensinados porque eu não conhecia a Bíblia, não é? Pronto. Nunca lhes ensinei nada de jeito, a não ser agora. Agora é que eu sei, é que eu conheço a Bíblia, não é? Sim. E a sei interpretar. E, ora bem, quem me estiver a ouvir, que realmente procure, que vá ao centro de ajuda, tem sempre alguém com a mão estendida para nos ajudar e para nos dar um conselho. E para mim bastaram 2 palavras. Vá para casa, não pense mais nisso,
e à noite não vai tomar comprimidos e amanhã vai-me telefonar. E dito e feito. Eu não telefonei, eu fui. Deu o seu primeiro testemunho como agora, não é? Foi. Parabéns, dona Conceição. Eu fico muito feliz e grato pela sua vida. Hoje é um exemplo a seguir. Está aí a prova de que você também pode ser feliz, superando todos os seus problemas e começar uma nova vida como a dona Conceição, ela começou. Livre da insônia e livre de todos os problemas que ela enfrentou na sua vida. Faça você o mesmo e você também será feliz. A minha vida antes era um tormento, porque eu via vultos, eu não tinha paz, eu tinha muito medo dentro de casa, havia muitas brigas com a minha família, com a minha mãe, os meus irmãos. Eu era muito triste, guardava muita mágoa, era muito deprimida, qualquer coisa que acontecia já me atingia. Tinha muitos amigos, mas ao mesmo tempo me sentia muito só. Tinha medo de ficar em casa sozinha, ou muitas das vezes nem via a luz do sol. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa, trancada, e quando saía, era assim, carregava uma tristeza dentro de mim, ninguém entendia o porquê. Foi então que eu procurei, me apresentaram, ao centro de ajuda, foram até mim, me mostraram o trabalho. E a partir de então que eu comecei a fazer tudo o que devia ser feito. Hoje está tudo diferente. Hoje eu posso ficar em casa sozinha, hoje eu tenho paz dentro de mim, sou feliz, de fato, de verdade, não brigo mais em casa, são todos muito felizes. Consigo me controlar porque antes eu era muito nervosa, hoje eu já sou muito calma. E todos veem isso, né? Porque o que todos antes vinham a tristeza, vinham nos meus olhos, vinha uma solidão, hoje já vem diferente, já não vê aquela pessoa tão nervosa, já vê uma pessoa mais calma e mais em paz, assim, com tudo. Hoje estou muito feliz. Qual o nome do senhor? Hugo. Senhor Hugo, como é que o senhor chegou aqui no Centro de Ajuda? Cheguei aqui mesmo na última. Tentei o suicídio 3 vezes. Tinha uma... Como é que o senhor tentou o suicídio? O senhor falou 3 vezes. Sim. Como é que foram as 3 vezes? Uma foi, pôs-me em cima da ponte para mandar lá para baixo. Mas um senhor agarrou-me para não me mandar. A outra, tentei mandar-me ao Rio Tejo. Pensei nos meus filhos. Não me mandei. Agora a terceira foi há 15 dias atrás. Pus um saco na cabeça e pus um cinto para me enforcar. Entretanto entrou a minha esposa no momento exato que eu ia fazer isso. Ia se suicidar. Ia suicidar. O senhor era muito nervoso também. Sim, e tenho uma grande depressão. Grande depressão. Não conseguia dormir, ia para o trabalho sem dormir. Pronto, eram muitos nervos e estava na última. Passei aqui, vi ali Centro de Ajuda, entrei aqui e graças a Deus que entrei aqui. Como é que o senhor está hoje? Hoje não penso mais em suicídio, estou muito forte mentalmente, estou muito bem. A depressão, aquele nervosismo, desapareceu? Desapareceu. Eu não conseguia dormir, como te falei, agora já durmo a noite toda e graças a Deus. O senhor está há poucos dias vindo no Centro de Ajuda, né? Há 15 dias, mais ou menos. 15 dias. Tem vindo na sexta-feira? Sempre, sexta-feira, estou cá sempre. Então isso lhe ajudou a ficar livre de todo esse mal, né? Sim, tem uma grande ajuda, 100% mesmo, na sexta-feira. Está livre? Está livre, graças a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Glória. Como é que a senhora chegou aqui? Quais os problemas que a senhora tinha, hein? Era muito nervosa, muito ansiosa e isso me atingia muito, né? Prejudicava outras áreas, né? Sim, prejudicava em outras áreas, a vida sentimental, prejudicava muito. Como é que era a vida sentimental da senhora? Era destruída. Não era feliz com ninguém? Não. Com ninguém mesmo. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem. Sim, fazendo as correntes da sexta-feira, me sinto bem. O nervosismo, aquela ansiedade, não tem mais? Já não tem mais. E a vida sentimental, como é que está? Hoje sou casada. Está casada há quanto tempo? Há 3 anos. Quer dizer que aquela maldição foi quebrada, participando na reunião de libertação? Sim, foi quebrada totalmente. Hoje está livre a senhora? Hoje estou livre. Fazendo as reuniões da sexta-feira, reunião de libertação, estou completamente livre. Qual o nome da senhora? Carmen. Senhora Carmen, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Muito mal, pastor. Com muita angústia, muito nervosa, muita mágoa e muito doente. Mágoa de quê que a senhora tinha? As pessoas, quando me faziam alguma coisa. E as doenças, quais eram?
As doenças, eu sofria, não sabia de quê, vomitava de madrugada, às 3 da manhã vomitava, dor de cabeça constantes. Com certeza a senhora deve ter passado por médicos, feito exames. Então fui ao médico, uma ocasião pedi-lhe para me dar um medicamento para a tristeza. Não existe, né? Claro que não, sou aqui. É. E hoje, como é que a senhora está? Estou ótima. O que a senhora fez para mudar esse quadro, hein? Vim à sexta-feira ao culto da libertação. E hoje, como é que a senhora está? Estou ótima, pastor. Não tem mais angústia? Nada, estou ótima, aquela ótima. Tristeza, fugiu mágoa. tudo. Quer Não dizer, tenho a nada. senhora, então, usou o remédio que está acima de todos os remédios, né? É, pastor. Está livre hoje? Estou livre, graças a Deus. Parabéns, tá? Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Sónia. Como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Bom, eu cheguei de rastros completamente porque a minha vida não dava certo em campo algum, né? A minha vida estava um fracasso mesmo, nada dava certo para mim, trabalho era raro aparecer, na vida sentimental também era um caos, então tudo dava errado. Quer dizer, havia uma amarração tanto na vida econômica como na vida sentimental. Com certeza. E não era por falta de lutar da senhora, a senhora lutava, né? Eu lutava muito, sempre lutei muito, mas parece que tinha as portas todas fechadas. Uma barreira, né? Uma barreira completamente na minha vida. E o que a senhora fez para reverter esse quadro, hein? Bom, depois de tanto lutar, o meu marido começou a vir aqui na igreja. No entanto, eu comecei a acompanhar. No princípio eu não aceitava bem, mas comecei a ver o empenho dele, a vontade dele vir. Então senti também vontade de vir e saber do que se falava aqui dentro, né? Então comecei a vir às reuniões, Só participou da sexta-feira, a quebra da maldição? Sim, tenho vindo sempre e gosto muito de cá vir e penso que é a solução, é o caminho que a gente precisa para... E como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje tem melhorado bastante e venho lutando para que venha a melhorar mais ainda. Economicamente falando, na vida sentimental, não existe mais aquela amarração? Não havia, e o nervosismo que eu sentia em lidar com certas situações tenho melhorado. Hoje muito. não tem mais? Não tenho mais. E tenho estado... Hoje a senhora está feliz, realizada, então? Estou feliz, sim, senhor. Muito feliz mesmo. E é o caminho para a felicidade mesmo, para o sucesso. Obrigado. E eu já tenho mais nomes de pessoas que contactaram a linha Amigo 24 Horas, que é o 21-836-8008. E eu convido a você que está passando por um problema, por uma dificuldade e gostava de pedir o nosso auxílio em oração. Contacte agora, temos lá pessoas que estão preparadas para lhe orientar. Já fizeram algumas pessoas, como o Hélio de Vila Real. Ele está desesperado, pois a mulher saiu de casa e levou os seus filhos. A Luísa de Torres Vedras tem cancro no colo do útero, sente-se oprimida e sem forças. E o João de Faro, desde que o pai faleceu, sente-se triste, oprimido e angustiado. Não tem tido forças para enfrentar os seus devidos problemas. E é por isso que nós convidamos a todos vocês que estão com um problema ou até mesmo de origem espiritual. Nós convidamos para que você se dirija ao centro de ajuda mais perto de si, já nessa sexta-feira, porque nós teremos uma oração muito forte de libertação. E nós temos a plena certeza que se você vier, com certeza você sairá livre de todos esses males que há na sua vida. Eu concordo plenamente contigo, Natália. Ela será livre dessa carga negativa que ela tem carregado. E não é necessário que você carregue. Por quê? Por que não é necessário? Por favor, produção, coloque imagens do que nós fazemos às sextas-feiras em todos os centros de ajuda. Estas imagens, muito obrigado. Estas imagens que você está vendo agora é do Cenáculo do Porto. Por que eu falei que não é necessário que você carregue? Porque Cristo já carregou na cruz. Ele carregou os nossos problemas. Ele carregou as nossas dificuldades. Então a proposta é essa. Você vai trazer consigo esse medo. Você vai trazer consigo esse bruxedo do qual você foi vítima. Você vai trazer consigo esse azar.
Você vai trazer consigo essa perturbação, essa visão de vultos, audição de vozes, depressão, como falávamos no início do programa. Você vai trazer consigo essa doença incurável, esse vício que não lhe larga. Você vai trazer consigo esse nervosismo, esses ataques, esses desmaios constantes. E quando você passar pela cruz, como você viu nas imagens, esse problema não vai passar consigo. Esse mal que tem estado com você, que entrou por uma praga, por uma inveja, por uma maldição, por um bruxedo, que já vem de si ou já vem consigo desde o dia do seu nascimento, você que nunca foi feliz, todo esse mal que você tem carregado vai ficar retido. Você vai passar pela cruz, mas esse mal não passará. E é importante frisar que nesta sexta-feira todos vão receber o elemento protetor para você levar para a sua casa e ungir todos os seus bens, como o carro, a própria casa, o trabalho, eletrodomésticos. Há pessoas que onde colocam as mãos sempre há avarias, sempre há perdas, sempre há roubos, há pessoas que são roubadas, nunca conseguem manter o que conquistam. Então este elemento protetor que você vai receber é para você passar, ungir, tocar em todos os seus bens, para que Deus venha guardar aquilo que é seu. Sexta-feira, no Cenáculo do Porto ou em todos os centros de ajuda, eu me encontro na rua Egas Muniz, número 485, é esquina com a rua Serpa Pinto. Desculpa, você não consegue ver, a não ser que a câmera me acompanhe. Eu estou aqui, ó, esquina com a rua Serpa Pinto e é em frente, não sei se dá para... Muito obrigado. É em frente ao quartel militar da Constituição. Nós estamos todos os dias abertos, de segunda a segunda, e além do horário das reuniões, nós também atendemos todas as pessoas. Qualquer hora que você chegue, desde as 7 da manhã até as 10 da noite, há um pastor preparado para lhe atender. Por isso, não há o porquê você ficar em casa, não há porquê você ficar de braços cruzados, nem tampouco carregar o que Cristo já carregou, para que hoje você levasse uma vida livre de qualquer carga negativa. É utilizado desde os tempos antigos e é um símbolo de paz, saúde e sucesso, as características que precisa ter para ser realmente feliz. Doenças, família desintegrada, problemas económicos, tormentos dia e noite. Como pode alguém ser feliz assim? Dia 29 de junho estaremos a distribuir o óleo consagrado. Receba a cartela e assinale as áreas onde irá utilizar o óleo e entregue-a num centro de ajuda perto de si. Pode adquirir ainda o seu frasco através do site iurde.pt e da linha Amigo 24 horas, especialmente às 9h30, mas também às 15 horas, de norte a sul do país. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome da senhora? Rita. Senhora Rita, que problemas trouxeram a senhora no Centro de Ajuda? Na vida sentimental, porque eu casei, eu já era solteira, não é? Meus pais eram alcoólicos, depois eu casei-me, o meu marido, logo no primeiro dia eu soube que ele tinha uma outra mulher. No dia do casamento? No dia do casamento, e a partir daí eu fiquei desinfeliz, não é? Eu já tinha um filho, depois olhava para ele, sentia-me rejeitada, com a traição. Quer dizer, a senhora já tinha problemas e já vivia com problemas no casamento dos seus pais, a causa do alcoolismo. Havia brigas, confusões, discussões dentro de casa? Sim, sim, porque, quer dizer, o meu pai é alcoólico, a minha mãe é alcoólica, andavam sempre os dois, não podiam comer, estavam uns para cada lado. E a senhora vê que agora o seu casamento é igual ao casamento dos seus pais. Sim. Quer dizer, quando a senhora casou, descobre que o seu marido tinha outra e viveu sentindo-se rejeitada, trocada. Quem era a senhora Rita naqueles dias? Como é que a senhora se sentia por dentro? Eu imagino, obviamente, mas
Como é que a senhora caracterizava-se por dentro? Assim, eu era muito triste na alma, não a mostrava a ninguém que era triste, porque eu fazia rir, eu brincava. Vivendo de aparência. De aparência, por exemplo, 2 horas de alegria e 22 horas de tristeza. E agora já com filhos. Sim, sim. E assim eu passei assim a vida. Né? Quando eu comecei quando alguém me trouxe ao centro de ajuda, aí a primeira palavra que eu até disse, poxa, não sei como é que o pastor sabe da minha vida toda. E eu guardei aqui, comecei a vir, nunca mais deixei. Hoje eu sentia-me rejeitada com um tapete de lama que a família, meu marido, limpava-me os pés. Você sentia-se um nada? Um nada. Você não se valorizava, não se cuidava, não gostava de si? Nada. Depois comecei a ver. Passou pelo processo de libertação, foi acompanhada pelo pastor. Sim. Quem é a Rita hoje? A senhora Rita, peço perdão, quem é a senhora Rita hoje? Eu sou a dona Rita, sou a Ritinha. Hoje sou reconhecida como a família do meu marido, hoje eles respeitam-me. Como é que é a senhora como mãe, com o ambiente com seus filhos? Bem. Não há guerras, não há confusões? Não, eles respeitam-me, eu respeito a eles também. E a senhora dentro de si? Segurança, confiança? Com certeza, com alegria. Eu fico feliz por si e por milhares, milhões de pessoas em todo o mundo que têm sido transformadas pelo uso da fé inteligente, bíblica, que nós ensinamos e passamos no centro de ajuda. Mas ao mesmo tempo que eu fico feliz por todos aqueles que têm superado e desfrutado da transformação, eu fico até triste também por você que tem resistido à nossa proposta. Você que nos acompanha há meses ou há anos, você assiste o programa, você concorda com aquilo que nós falamos, você se sente melhor, você se sente com mais força, com mais ânimo após os programas, você participa do copo com água, no caso da oração que o Bispo Júlio faz, e ao beber da água você se sente bem. Você já foi até beneficiado com essa oração, mas você ainda não deu o passo de chegar até o centro de ajuda. Eu fico triste por isso, porque quanto mais tempo você resiste, mais tempo você sofre, mais tempo você passa desconhecendo a vida que Deus tem para si. Por isso, se você quer uma vida realizada, se você quer uma vida transformada, chegou a hora, porque estamos vivendo a campanha de Israel, o sacrifício extraordinário por uma vida extraordinária. Nós vamos agora até São João da Madeira, onde o Etevaldo já está preparado com a sua convidada, a senhora Solange. Etevaldo, é contigo agora. Bom dia, eu estou aqui com a dona Solange, ela que teve uma experiência quando chegou ao centro de ajuda e ela vai nos contar. Dona Solange, como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Era uma vida muito triste, era uma vida de medos, de solidão, de escuridão, tinha medo do escuro, tinha quedas, acidentes. Desde que a minha mãe varreu uma macumba, que se chama no Brasil, um trabalho feito por um bruxo na porta de casa. Ela estava grávida, a partir desse momento ela ficou maluca, posso dizer assim, foi internada num hospício, grávida, e já começou assim os problemas. Depois do meu nascimento, ela não pôde cuidar de mim. Quando eu nasci, já era para ter morrido, porque nasci passado do tempo, já não tinha mais oxigênio quase no cérebro, então teve que ser às pressas uma cirurgia, e depois fui levada para um centro espírita, desde pequena. Então tinha medos do escuro, tinha anemia crônica, tinha acidentes, quedas, não conseguia ganhar peso, tinha problemas de tristeza, de solidão, de depressão, todos os problemas possíveis espirituais, no caso. E ouvia pessoas a falar e não existia ninguém, e eu corria, tinha medo, queria sempre estar perto de alguém porque tinha um medo terrível da solidão e da escuridão. Mesmo a ficar em casa, não conseguia ficar sozinha.
Isso cresceu até a adolescência, passaram anos a fio assim, sempre com esses problemas todos, com insegurança, suava frio nas mãos, sempre a suar, porque eu tinha um problema do sistema nervoso muito grande devido aos problemas espirituais todos. Então, foi assim que a senhora chegou, Dona Solange, no centro de ajuda, com a vida totalmente destruída. Se percebe pelo que a senhora falou, que a vida da senhora era uma vida destruída e cheia de complicações. Mas hoje, como está a sua vida, Dona Solange, depois de ter chegado ao centro de ajuda? E hoje, depois de ter chegado ao centro de ajuda, que comecei a fazer, no caso, as correntes de libertação, buscar o Espírito Santo às quartas e domingos, e foi transformando aquilo tudo que eu sentia, foi desaparecendo, o medo, todas as tristezas, angústias, depressão, insegurança, quedas, acidentes, desapareceram tudo aquilo que não tinha parte com Deus, tudo aquilo que era mal desapareceu da minha vida. Hoje liberta, transformada, com a vida... Graças a Deus. Totalmente mudada, né, Dona Solange? Dona Solange, existem muitas pessoas agora que estão a acompanhar esta programação e que estão a viver problemas semelhantes ao que a senhora viveu no passado. Qual o conselho que a senhora dá para essa pessoa que está nos acompanhar e que viveu, ou melhor, está vivendo aquilo que a senhora viveu no seu passado? Um conselho que eu dou para todas as pessoas que estejam a passar o mesmo que eu passei é que procurem o centro de ajuda espiritual mais próximo da sua casa, converse com o pastor, no caso, com a pessoa que possa dar orientação e conte seus problemas, que com certeza acontecerá a mesma coisa, serão libertos, serão abençoados por Deus e estarão com uma vida totalmente, completamente mudada, transformada. Está aí, então, o caso verídico da Dona Solange, ela que teve sérios problemas e viu a sua situação mudar após ter chegado ao centro de ajuda. Se você também deseja mudar a sua situação, você pode estar conosco. Pessoalmente, nós vamos estar aqui em São João da Madeira, aqui na rua General Norton de Matos, no número 201, fica bem ao lado da EDP Avarias. Você que mora próximo a São João da Madeira, você é o meu convidado todo especial. Em São João da Madeira, o nosso centro de ajuda está situado nesta murada que o Etevaldo ainda há pouco mencionou. Mas nós temos vários centros de ajuda espalhados por todo Portugal continental e ilhas, por toda a Europa, por todo o mundo. Qualquer informação, o 21-836-8008 ou visita a nossa página web iurde.pt. Bem, eu tenho em mãos o frasquinho com óleo consagrado, que no passado domingo nós distribuímos a todas as pessoas. E esta semana nós estamos ungindo as pessoas, como também a nós próprios, com o objetivo de alcançarmos e desfrutarmos da saúde. Mas você que tem esse frasquinho com óleo, você deve trazer neste domingo agora, às 7h30 da manhã, 9h30 da manhã, 3 horas da tarde, eu estarei na porta meia hora antes e eu vou colocar um pouco do trigo, é um grãozinho do trigo no interior do seu frasquinho com óleo. Símbolo da prosperidade. Você tem que ser uma pessoa próspera, não só economicamente, mas próspera em amor, próspera em saúde, próspera em paz, próspera em equilíbrio emocional, próspera no que se refere à inteligência, sabedoria para tomar decisões certas que farão com que você venha desfrutar de consequências agradáveis. Então, neste domingo, não esqueça, traga o seu frasquinho com óleo. Eu estarei meia hora antes colocando este grãozinho de trigo consagrado à Santíssima Trindade. Mas, Filipe, eu não tenho óleo consagrado. O que é que eu faço? Pois bem, vem falar comigo. Fala comigo e eu vou orientar-lhe. Ninguém está autorizado a lhe dar o óleo consagrado. Você vai falar comigo e eu vou orientar-lhe o que você deve fazer para que você possa começar o que nós já começamos
no passado domingo, porque você não pode ficar de fora. Ainda que você não esteja ou não tenha estado conosco domingo passado, você não pode ficar de fora daquilo que nós estamos fazendo, que tem ajudado e ajudará a imensas pessoas. Pois bem, o Cenáculo do Porto, a nossa sede internacional da Europa, em Lisboa, na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, o Cenáculo em Gaia, na rua do Agoeiro, número 151. Onde eu estou é a rua Egas Muniz, número 405, é a entrada secundária. A entrada principal é na mesma rua, mas no número 485.